O suspiro que provém da graça. Uma mensagem com base em Romanos, capítulo 7, versículos 24 e 25. Ah, se não fosse a graça de Deus em nós e por nós. Pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a erva, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, versículo 6. O apóstolo Paulo tinha esta consciência, quando olhava para si mesmo e se referia aos efeitos deletérios, destruidores do pecado sobre a ontologia humana, como um mal quase que personificado, capaz de conjugar verbos cujas ações conspiravam e conspiram contra o ser. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, me enganou, me matou. Romanos 7, versículos 8 e 11. Por essa razão, em sua introspecção, ele sabia que em sua natureza humana não habitava bem algum, Romanos 7, versículo 18, a ponto de dar um grito de tristeza e repúdio no atinente a esta natureza. O apóstolo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versículo 24. Para descrever a execrabilidade animalesca da natureza humana sob a operação do pecado, o apóstolo utiliza a expressão corpo desta morte, referindo-se a uma das formas mais severas de punição dos assírios, mais tarde importada pelos romanos. Amarrava-se um corpo pútredo no corpo daquele que infringia a lei com algum crime considerado hediondo sob o ponto de vista forense, e o transgressor teria que viver morrendo a cada instante, sendo devorado lentamente pelos vermes da decomposição. O discurso de Paulo parece hiperbólico ao se utilizar dessa ilustração, mas não é exagero. É assim mesmo que nos sentimos quando olhamos com sinceridade para nós mesmos. Foi assim mesmo que Deus queria que o povo se sentisse quando estabeleceu os sacrifícios diários de animais descritos no livro de Levítico, para expiação dos pecados. Um livro com cheiro de sangue, já dizia algum teólogo. Mas assim como Paulo, devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2, e dar o mesmo suspiro de alívio da graça. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, versículo 25. É o suspiro da fé na graça de Deus, manifestada por meio de Cristo em seu sacrifício vicário, realizado uma vez por todas, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. É o suspiro da fé na suficiência da graça de Deus, que nos amou e ama com amor incondicional, que nos recebe, perdoa, restaura e acolhe o tempo todo. Pois é Cristo quem está sentado no trono da graça e nos outorga confiança e ousadia para nos achegarmos a Ele a todo instante. Hebreus capítulo 4, versículo 16. É o suspiro da fé na graça de Deus, que não cobra de nós nenhuma forma de pagamento, seja por procissões, ritualismos litúrgicos, deveres ou obrigações religiosas, autoflagelos, filosofias de vidas, mantras, introspecções transcendentais, etc. É com esse olhar da graça que devemos nos enxergar e também enxergar aos nossos semelhantes. Sem exceção, sem discriminação étnica, sem segregação sexual, sem preconceito de estratificação social, sem acepção de pessoas, sem arrogância e sem soberba. Olhar com misericórdia, olhar com compaixão, olhar com empatia. Pois jamais alguém poderá contrair qualquer dívida contra você e eu, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, que seja igual àquela dívida inafiançável que tínhamos perante a justiça de Deus, a qual foi quitada para sempre na cruz. Então, nesse exato momento, eu te convido pela fé a dar o mesmo suspiro, o suspiro que eu dou todos os dias, ao deitar e ao me levantar. É o suspiro da graça de Deus, que provém da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Graças a Deus,
Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Walter Carvalho, um discípulo no caminho.